Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Amém, queridos. O Espírito Santo está no nosso meio. Está na sua vida. E deve manifestar-se na sua vida. Jeremias capítulo 17, verso 9. O profeta Jeremias vai dizer uma coisa muito importante e eu quero começar com isso. O coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Bem, num tempo em que nós vivemos, o profeta Jeremias está dizendo que o coração do humano é enganoso, o coração do homem é enganoso. Mas esse coração enganoso, ele precisa se encontrar com aquele que é a verdade. Porque todo coração enganoso, ou todo coração que se engana, ou todo coração que está debaixo de um engano, só precisa da verdade que vai libertá-la. E eu quero dizer a você que os nossos corações não serão mais enganosos, porque o poder do Espírito Santo, o poder de Deus em nossas vidas, nos dará sabedoria para viver sobre isso. Por isso a carta que Paulo escreve, a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, Paulo vai dizer uma coisa muito importante, e essa coisa importante precisa ser algo que nos revela a verdade e a sabedoria de Deus. Diz assim: pois a loucura de Deus. O que será que Paulo está chamando de loucura? O que será essa loucura de Deus? Essa loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então, Paulo está nos destrinchando essa noite uma revelação interessante. Ele está dizendo que o Deus que nós servimos é um Deus que está acima das nossas colocações humanas, ou dos nossos princípios humanos. Porque como humanos temos dificuldade para entender, como humanos temos dificuldade de inclinar o nosso coração para algumas verdades. Mas a Bíblia nos diz que Deus é a verdade, que Deus é a sabedoria e que a loucura de Deus é uma metamorfose que nos muda a cada dia. Alguém pode dizer um amém por isso? A sabedoria de Deus é a fonte de todas as coisas. E eu gosto dessa palavra loucura, que Paulo define, a loucura de Deus. Bem, o que seria essa loucura? A loucura de Deus é encontrar gente como eu e você, às vezes sem eira, sem beira, sem direção, sem dinheiro, sem nome, nem sobrenome, e encontrar a nós e colocar em nós a sua presença, colocar em nós o seu Espírito. A loucura de Deus é encontrar gente que poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, mas Ele encontrou para dividir com Ele a sua presença, a sua glória, em levantar uma geração que talvez ninguém desse crédito, e Ele deu crédito. A loucura de Deus é imaginar você, eu. A loucura de Deus é imaginar que poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas essa loucura nos alcançou. Deus é louco porque nos alcançou. Quem daria crédito a mim? Quem daria crédito a você se não fosse a presença de Deus, meus irmãos? Onde estaríamos nós se não fosse a presença de Deus? Então, quando Deus estendeu a sua mão para mim, para você, dizendo: ó, vinde bendito do meu Pai, é uma loucura de Deus. Eu quero dizer a você, você é uma loucura de Deus. Você é uma loucura que Deus escolheu para fazer algo sobre essa geração. Você é alguém que Deus não errou. Porque diz o texto sagrado que a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria humana. Bem, talvez você diga assim: ah, pastor, mas
o Senhor não sabe quem eu sou, o Senhor não sabe o que eu fiz, o Senhor não sabe o que eu pratico. Isso realmente é uma verdade, mas o Senhor, de nada o Senhor, ou nada se esconde do Senhor. O Senhor está em todos os lugares. A sabedoria de Deus, ela é revelada à humanidade pelo Evangelho. O Evangelho é aquilo que o Senhor nos trouxe como revelação. O apóstolo Paulo, pregando aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho revela a si mesmo a sabedoria de Deus. Olha o que está escrito lá em Romanos 11, 33. 11:33 de Romanos, Paulo diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos as suas decisões e seus caminhos. É verdade, isso é uma pura verdade. Quem poderá aqui entender que nasceu talvez dentro de um ambiente tão nocivo, tão pequeno, um ambiente tão desfavorável, e de repente você está onde você está? De repente você chegou aonde você chegou, e não chegou por méritos próprios só, chegou porque a grandeza de Deus, as riquezas de Deus, a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus te alcançou. E te alcançou para um propósito. Te alcançou para ser alguém que Ele sabe exatamente o que vai fazer. Então eu profetizo na sua vida que essas situações, esses atributos de Deus, como um Deus grande em riquezas. Quais são as riquezas de Deus, pastor? São inúmeras. Deus é forte, Deus é maravilhoso, Deus é incrível, Deus é extraordinário, Deus é grande, Deus faz todas as coisas, Deus é criador. A riqueza de Deus te alcançou. A riqueza de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus nos arrancou de tudo aquilo que vivíamos para vivermos aquilo que Ele deseja para nós. A sabedoria, o Evangelho nos revela que o plano de Deus era que a humanidade fosse resgatada. A essência do Evangelho nos mostra que não somos nós os sábios, que nós não temos sabedoria. Por mais que muitos de nós tenhamos títulos, isso não significa que sejamos sábios. Mas toda a sabedoria deriva do nosso Deus. Nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é aonde nos refugiamos em busca de sabedoria. Sabe, uma das coisas mais importantes que eu encontro no Deus que nós servimos é que um dos maiores atributos que Ele tem é aquele que se chama de sábio, porque a própria sabedoria começa e termina em Deus. Ele é a origem de todas as coisas. Imaginemos que essa noite você tenha o poder de criar alguma coisa, mas qualquer coisa que você crie hoje, não se cria por se criar, se cria porque o original, a origem de toda a sabedoria, te concedeu sabedoria para fazer as coisas que você precisa fazer. Ele é o Deus que funciona, porque Deus funciona porque Ele é um Deus sábio. Assombroso é a palavra, assombroso é esse Deus, assombroso é o conhecimento de Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículo 19, podemos ver a narrativa do rei Salomão dizendo que Deus é um Deus que cria todas as coisas por meio da sabedoria. Olha só, ele diz: por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra, por meio do entendimento estabeleceu os céus. Eu não sei se você consegue captar essa informação como algo poderoso para a sua vida. Você diz que serve o Deus, o Senhor, o Yahvé, o Todo-Poderoso, e se você o serve, você serve o originador da sabedoria. Ele é sábio, porque por meio da sabedoria deste Deus, o mundo fundou-se.
Ele olhou e disse, haja luz, olhou e disse, separem o sol e as estrelas, separem a lua, a terra e o mar. Toda a fonte de sabedoria está no Senhor. E eu quero dizer que este Senhor é a quem nós servimos essa noite. Esse Senhor é que nos desempenha esse papel fundamental para que eu e você tenhamos parte da sua natureza. Bem, eu fico pensando nisso. Se você acredita que Deus é criador, quantos criacionistas nós temos aqui essa noite? Você é um criacionista? Talvez você pergunte, mas pastor, você está perguntando isso dentro de uma igreja? Sim, porque esses dias eu ouvi de um membro dessa igreja que ele não é criacionista, que ele é evolucionista. Então, se alguém está difundindo esse pensamento, deve ter muita gente com o mesmo pensamento aqui. Eu não sei se você veio realmente daquele chimpanzé que todo mundo diz que você veio, mas eu acho que você veio da criação divina. Eu acho que você foi originalmente criado à imagem e semelhança do seu Deus. Então, se você foi criado à imagem e semelhança do seu Deus, então você tem parte da natureza desse Deus. E parte da natureza desse Deus dividido com você após o ruach, o sopro de Deus sobre aquele barro foi sabedoria. Deus trouxe à vida um ser após ele construir com o barro, construiu um ser à sua imagem e semelhança, e a partir disso ele divide com o seu aquele barro, a sua criação, parte da sua natureza. E parte da natureza divina, e eu não vou aqui dizer que é toda a natureza, porque não é. Parte da natureza divina de Deus é sabedoria. Porque antes de qualquer coisa ser fundada, a sabedoria estava com Deus. O caminho natural do homem é recusar a sabedoria de Deus e seguir o seu próprio caminho. Foi isso que aconteceu com Adão, com a terra, com Adão. Adão teve uma escolha a partir de algo que ele viveu com Eva. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode fazer igual Adão, você pode ter todos os dias a visitação de Deus na tua casa, mas se você não for uma pessoa que se prostra à sabedoria de Deus, você vai acabar se desviando dele. Adão estava com a presença divina todos os dias na sua casa. Todos os dias o Senhor descia ao jardim para conversar com Adão e com Eva. Dividir coisas, pensamentos, recursos, ferramentas. Dividir com o homem tudo aquilo que era a essência dele. Porque não havia talvez uma diferença entre o homem e Deus quanto à sua natureza. Aquilo que ele tinha. O homem não se envergonhava de Deus. O homem não tinha medo de Deus. O homem não sabia o que era qualquer tipo de pecado ou qualquer tipo de distanciamento, porque o homem tinha aproximação com Deus. Mas infelizmente o pecado consegue tirar esse homem da rota que o Senhor queria para a sua vida. Muitas coisas acontecem com a gente hoje, irmãos. Hoje, muitos de nós não queremos a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus também nos corrige. A sabedoria também de Deus nos tira do caminho daquilo que nós queremos. A realidade é que vivemos até os dias de hoje, no momento que nós estamos, buscando nossos próprios prazeres, nossos próprios conhecimentos. Às vezes estamos na igreja e nem consultamos aquele que nós dizemos que é o nosso Deus. Às vezes tomamos decisões baseadas nas nossas emoções. Às vezes estamos quebrando a cara, ciclos e ciclos e ciclos, estações e estações de improdutividade, porque nós não paramos para ouvir o que Deus tem para nós. Agora, existem muitas pessoas que estão buscando essa intimidade com o Senhor para não errarem mais. Sabe, na Bíblia, eu gosto tanto da Bíblia, porque a Bíblia não esconde erros de ninguém.
Às vezes eu e você queremos esconder os nossos erros debaixo do tapete. Enquanto mais escondemos, mais vai aumentando a poeira debaixo do tapete, mas uma hora a poeira vai ter que ser retirada. Isso significa o quê, pastor? Que uma hora nós temos que consertar a nossa vida. Que uma hora nós temos que ajeitar a nossa vida. Que uma hora nós temos que fazer coisas que nós precisamos. E essas coisas que nós precisamos estão linkadas à revelação da palavra, à revelação das escrituras e à revelação da sabedoria. O salmista Davi, no capítulo 19, no versículo 7, Salmos 19, 7, nos diz uma coisa importante. Olha o que diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Na versão que eu tenho aqui diz assim: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse ingênuo que está escrito aí não é ingênuo da palavra mais que a gente menospreza. Não. Esses ingênuos é de simplicidade. Eu quero dizer a você que está aqui, que se sente simples, humilde diante do Senhor, Ele vai te dar sabedoria. Olha só o que está dizendo: são dignos de confiança e dão sabedoria aos humildes, aos simples. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, e eu tenho falado isso e vou bater demais nessa tecla. Porque uma das coisas mais impressionantes que nós precisamos ter é que nós precisamos parar de sermos pessoas que se estão vivendo em erros. Tem erros na nossa vida que é acidente, mas tem erros que se tornaram sistemáticos. Tem muita gente errando de uma forma sistemática. E não erra porque não tem sabedoria, erra porque não quer mudar de vida. Não quer transformar a sua vida. Não quer abrir mão de algumas coisas que precisam ser tiradas, arrancadas, deixadas. Se você sobe uma montanha, e não importa que tamanho seja essa montanha pode ter 50, pode ter 100, 200, 300, 400, 1000 metros. Se você subir essa montanha com uma mochila pesada demais, e como toda montanha íngreme, você vai se cansar 10 passos depois, por causa do peso que está na mochila que você está carregando. Alguns de nós estamos carregando uma mochila pesada demais. E nós precisamos aliviar o peso dessa mochila. E o peso dessa mochila, irmãos, são às vezes as nossas decisões erradas. São as nossas escolhas erradas. É a nossa falta de sabedoria, é a nossa falta de entendimento, é a nossa falta de muitas coisas. Sabe por quê? Porque às vezes a mochila não está pesada porque Deus quer que ela esteja pesada. Porque quando Jesus chama seus discípulos e diz assim: olha, eu não quero que vocês carreguem fardos maiores do que vocês estão carregando. Eu quero que vocês carreguem os meus fardos, porque eles são mansos e são leves. Quanto mais você carrega os meus fardos, mais leve vai se tornar aquilo que você tem que fazer. Mas alguns de nós não queremos essa leveza, porque carregar os fardos de Jesus nos exige também um posicionamento. E nós não queremos nos posicionar, porque nos posicionar às vezes vai fazer com que as pessoas não gostem mais de nós. Se posicionar às vezes vai gerar em algumas pessoas sentimentos que você não está mais gostando delas. Porque gostar de algumas coisas é bom, mas nós não podemos gostar de tudo, porque nem tudo nós podemos gostar. Caminhar com umas pessoas é maravilhoso, mas não podemos caminhar com todas as pessoas. Tomar decisões, às vezes, irmãos, serão coisas difíceis para nós,
Mas a revelação é que Deus tem algo para nós. Deus tem a sabedoria para você. Deus tem sabedoria para a sua casa. Deus tem sabedoria para todos nós. E nós precisamos entender que um dos atributos desse Deus é sabedoria. E é natural que, como qualquer filho que está aqui pareça com o seu pai, é natural que você pareça com o seu pai espiritual. E o seu pai espiritual é um pai que tem muita sabedoria a dar a você. Mas a minha pergunta é: o que você está disposto a fazer para ter sabedoria? O que você está disposto a abrir da sua vida para ter sabedoria? Quais são os amigos? Quais são os parentes? Quais são os prazeres que você está disposto a abrir mão para encontrar sabedoria? Porque não adianta, se Deus é sabedoria, Ele vai te chamar como pecador, mas Ele vai abominar o pecado que você pratica. Daí um problema que muitos estão tendo. Esses dias, eu tenho um grupo aqui de irmãos que eu tenho conversado algumas coisas, e eu passei para eles uma mensagem, de um vídeo, de um irmão pregando lá na África. E eu queria dizer uma coisa para você, eu gostei muito da pregação daquele irmão. Ele dizia o seguinte: Deus quer usar as suas mãos. Deus quer usar você para curar, Deus quer usar você para libertar. Mas se as suas mãos se masturbam, Deus não vai poder usar as suas mãos. Ele não usou a palavra masturbação, ele usou aquela mais popular que você conhece. E esse irmão estava pregando para os jovens. E eu fiquei olhando aquilo lá e disse: é verdade. Deus não pode usar uma língua mentirosa. Deus não pode usar uma língua que fala mal dos outros. Deus não pode usar uma vida que prefere estar vivendo nas trevas do que vivendo na luz. Aí você vai dizer: eu estou desmotivado, eu estou triste, eu estou machucado, eu estou isso. Sabe por que você está com essas coisas? Porque você, ao invés de se aproximar de Deus, você tem se afastado de Deus. E é natural que o Espírito Santo se afaste de alguém que está em pecado. Davi disse: eu prefiro perder tudo do que perder a presença do Espírito Santo. Aí você não quer perder nada para buscar a presença do Espírito Santo. Aí como Deus pode usar você? Aí é fácil você dizer: eu estou desmotivado, eu perdi aquilo que eu tinha. Mas quem perdeu? Foi Deus que perdeu ou foi você que perdeu? Quem deixou de orar foi você ou foi Deus? Quem deixou de cantar ao Senhor foi você ou foi Deus? Quem deixou de servir na casa dele foi você ou foi ele? Se foi você, eu sinto muito por você, porque Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e será eternamente. Deus é fiel. Mas Ele não se revelará fiel a ninguém que não sabe quem Ele é. Sabe, uma das sabedorias de Deus é dizer a você hoje, eu vou dizer a você hoje, que não há nada no mundo que não esteja debaixo do governo sábio de Deus. Por quê? Porque Deus é Deus. O salmista, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no versículo 3, no versículo 16 e 17. Sabe, Paulo vai escrever, e eu tenho falado isso para você: leia as cartas que Paulo escreve a Tito, a Timóteo e a Filemon, você vai ser muito abençoado. Porque ao ler essas cartas, você vai perceber que quando Paulo faz as recomendações a esses discípulos, Paulo não está querendo que eles se sintam desprezíveis na palavra mais essencial, ou na etimologia da palavra. Ele está querendo que eles se saibam quem eles são e saibam por que o Senhor os chamou para isso. Deus a usa para preparar e para capacitar seu povo para toda boa obra.
Do que Deus está falando da Bíblia Sagrada. Volta ao versículo 16, por gentileza. O versículo 16 vai assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para nos ensinar o que é verdadeiro, o que é verdade, irmãos. Essa palavra nos ensina o que é verdade. E para nos fazer perceber que não está em ordem em nossas vidas. Vou dizer uma coisa para você, eu estou cansado de pregar para pedaços de madeira que ouvem e não mudam. Porque a sua vida precisa mudar, irmãos. A sua vida precisa mudar. E a mudança não está em Deus. Não fique com raiva de Deus, não culpe Deus por causa das suas estratégias erradas. Não diga que a culpa é da igreja, porque não é da igreja por causa das suas decisões erradas. Não culpe o seu ministério, porque foi você que tomou decisões erradas. Quando nós tomamos decisões erradas, estamos sujeitos a perecer por nossas decisões erradas. É por isso que nós precisamos de sabedoria para fazer a escolha. Esses dias uma irmã me procura e diz assim: eu estou querendo namorar. E eu disse: amém, isso é louvável, isso é glória a Deus. Aí eu caí na besteira de perguntar quem é o namorado, que tipo de namorado. Ah, pastor, esse meu namorado só tem um probleminha. Eu disse: qual é o probleminha do seu namorado? O probleminha do meu namorado é que ele é um homem que vai para a Umbanda. Aí eu disse: você está chamando isso de probleminha? Esse só o probleminha? Mas ele é lindo, pastor. Ele me cuida muito bem de mim, trata muito bem. Mas o probleminha dele é só que ele vai à Umbanda? É, pastor, só esse probleminha que ele tem. Aí eu disse: você está preparada espiritualmente para namorar com esse rapaz? Não, pastor, eu não estou. É por isso que eu estou pedindo para você o conselho. Ok. Você já beijou na boca? Já. Já se esfregou? Já. Então não me pergunte o que você tem que fazer. Porque é muito fácil agora que você já fez o que não deveria fazer, me procurar para perguntar o que deve ou não fazer. Até para que você agora se sinta mais... Não é pura que eu usei a palavra, eu usei uma outra palavra. Casta. Você quer me dizer que agora você é casta? Ah, pastor, não é tanto assim, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes você já ouviu nesse altar que luz não se mistura com trevas? Quantas vezes você ouviu nesse altar que uma escolha errada só vai te trazer problema? O príncipe pode vir num galazão, naqueles cavalos brancos lindos e maravilhosos. Mas você não precisa de um príncipe que venha no alazão e te derrube no meio do caminho. Você precisa de um pangaré que te leve até onde você quer chegar. O problema, irmãos, é que nós estamos olhando para as coisas e não estamos pedindo sabedoria para Deus. E eu quero encerrar dizendo para você: fica de pé, por gentileza. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto
Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.